Escute com atenção. Preciso confessar algo. O que você ouvir na próxima hora será segredo nosso. Fale com atenção. Aquilo que você me confessar irá aproximar nós dois de Deus. Eu sou Vitor Medeiros e esse é o podcast Puro e Simples. Como sempre, comigo está Caio Rios. Tudo bem, pessoal? Quero cumprimentar meus colegas aqui mais uma vez e dizer que jogamos o Lucas fora e fizemos uma ótima contratação para hoje. E como sempre, temos um membro da família Soares, hoje, Jéssica Soares. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Jéssica, qual o papel do outro na nossa santificação? Eu acho que o outro é fundamental na nossa, não só no papel da santificação, mas na nossa caminhada cristã. Porque são as pessoas, eu acredito muito que Deus usa as pessoas tanto, não vou falar pro bem e pro mal, né? Mas ele... É assim, impressionante como as pessoas são usadas para nos capacitar ou para levantar a gente, né? E também, até quando você encontra alguém muito difícil e que essa pessoa te molda, né? Assim, no sentido de você adquirir mais paciência, mais benevolência, você conseguir caminhar com essa pessoa que é muito difícil, isso também ajuda a gente muito. Então, o outro, acho que não só na santificação, mas na nossa vida cristã, eu acho que o outro é fundamental. Eu acho que a gente não ia conseguir se santificar e conseguir prosseguir sem o outro. Até porque, assim, na vida cristã a gente não tem só os membros por igual, né? A gente também tem pastor, tem os nossos líderes que ajudam a gente na vida cristã, no nosso caráter, na formação. E essa parte que eu falei, eu acho que a parte talvez mais difícil seja enxergar o outro nesse papel de dificuldade, sabe? De quando a pessoa é muito difícil, você tem que enxergar ela como um bem pra você. Isso é muito difícil. Por exemplo, eu passei um tempo no multimídia e eu sei como é difícil quando uma pessoa chega pra você ríspida ou chega pra você pedindo alguma coisa que você às vezes tá até na hora fazendo outra coisa importante, fulano vai e pede, ei, pega uma água ali pra mim. Você fala, meu Deus, você não tem pernas? Mas você tem que pegar o copo de água pra pessoa, porque você tá ali pra servir, afinal de contas, né? E é muito difícil, assim, não só no multimídia, cara, em qualquer área que você for. Se você ficar ali no estacionamento e você falar pro irmão, fulano, estaciona aqui porque é melhor, tal, e fulano fala, não vou não. Você fala, é mesmo? Mas vai, que senão eu furo por dentro do seu carro. Então, assim, toda hora a gente tá sendo moldado, isso, eu acredito, e santificado, porque isso faz parte do nosso crescimento, né? Provérbio 27:17 diz: o ferro com ferro se aguça, assim o homem aguça o rosto do seu amigo. A sua fala me lembrou muito esse texto, que é justamente isso, que muitas vezes nesse atrito, digamos assim, nós vamos nos aperfeiçoando um ao outro. Então nós vamos... Existem coisas em nós que Deus precisa trabalhar, e aí nesse contato com o outro, nós podemos ser trabalhados. O papel do outro na nossa santificação muitas vezes vem disso, de o outro revela em nós aquilo que nós precisamos mudar, transformar e trabalhar. Eu não tinha pensado por esse lado da treta, não, quando eu vi a pergunta. Eu pensei mais do lado do amiguinho que ajuda. Amiguinhos, e tal. Mas é verdade. Eu não tinha analisado por essa parte do papel das relações, não no sentido só da amizade, como a gente falou na última vez. Mas nesse sentido também que as próprias relações são instrumento de Deus para você melhorar em vários aspectos. E você também pode ser uma ferramenta. Eu não gostaria de ser a ferramenta da treta, né? Eu queria ser um amiguinho, mas... Não gostaria, mas... eu não tenho pra onde fugir, não. Mas é engraçado que até na amizade, assim, a gente aprende muito, assim, a ser trabalhado, porque às vezes, assim, eu sou uma pessoa muito intensa, então eu entro numa amizade, isso é um problema gravíssimo que eu tenho que chega da raiva. Eu entro numa amizade assim, pá, entrei de cabeça, pum. E aí você vai descobrindo que a pessoa não necessariamente é tão intensa quanto você. Então você tem que ir trabalhando dentro de você, às vezes,
sei lá, fulano te respondeu, daqui a 3 dias. Você tem que trabalhar em você esse sentimento, assim, de querer matar a pessoa. E não vou matar, porque a pessoa, esqueci, sei lá, tem mais o que fazer, enfim. Às vezes é complicado quando a pessoa demora, seja amigo, marido, né? Marido, querido. Demorou pra responder, eu já tô o quê? Ali seguindo ele no Uber, vendo onde é que ele tá. Mas esse negócio é muito engraçado. Inclusive no casamento. Eu acho que no casamento talvez seja o melhor exemplo pra dar de como é que a gente se aperfeiçoa. Porque a gente só vai... A gente conhece mesmo a pessoa quando mora junto, né? Vocês têm a família de vocês, então vocês conhecem seus irmãos, seus pais, mães, etc. E quando a gente tá morando com outra pessoa e dormindo, e às vezes o tempo inteiro com a pessoa, você vai descobrindo, não só na pessoa, mas em você, umas coisas que saem, uns monstros, né? Eu sou um monstro de madrugada. Se o Lucas me acordar sem querer de madrugada assim, pisou em mim, cara, acorda um bicho papão. Quero derrubar ele da cama. Aí depois no outro dia ele me conta, eu falo, não. Eu mesmo sou uma princesa. E é muito interessante isso da gente ser trabalhado. Acho que muito mais, talvez, eu acredito que a gente é muito mais trabalhado na dificuldade da relação, seja em amizade ou não, do que talvez, igual o Caio falou, né, de amiguinho, assim. Acho que a maternidade também deve ter esse seu fator, né? Oh, Deus, azar. Mesmo sendo um menino que tem 2 anos agora, eu entendo que... no seu entendimento como pessoa, deve ter tido uma influência forte no processo de santificação também, não? Sim. A maternidade, ela muda muito a gente. É engraçado que desde a gravidez, assim, você não é igual quando nasce. Na gravidez você vai pensando e tal, sentindo aquelas azias, aquelas coisas boas. Você fala, gente, esse menino tem que sair agora. Quando a Zaf nasceu, vem muitas coisas boas. E vem também as coisas... Inclusive, eu acho que no aniversário dele, eu escrevi isso. Que tem muita coisa maravilhosa. Mas tem muita coisa difícil. Uhum. Porque, assim... você fica sem seu sono. Você fica sem suas coisas. Tipo assim, às vezes... Você quer sair, mas não dá porque tem que ficar com ele. Ou ele tá enjoado e tal. Então, assim, são muitos fatores. Que não é mais você sozinho. É você cuidando de um serzinho pequenininho que precisa da sua atenção total. Então, às vezes, você tá acabado, destruído, morto... E ele quer brincar. Meu Deus. Quero jogar bola. Bola, que agora ele quer a bola, né? Ele dorme com a bola. Cara, ele dorme com a bola. Ele olha pra lua e fala, bola. Tá? É o nível do azar com a bola. E aí, não tem mais você, entendeu? Você é da criança, então... Não tem mais esse negócio. Tô cansada. Quero dormir mais um pouco. Não, quero sair. Não tem mais, entendeu? Então, é impressionante como é que... As suas, como é que fala? Não é preferências, prioridades. As prioridades mudam. E eu acho que o meu olhar, por exemplo, mudou muito. Porque antes eu via, às vezes, uma mãe ou alguém com criança. Às vezes, caraca, a criança chorava alguma coisa. Eu falava assim, criança chorando, a mãe vê a bocó, besta, sonsa. Mas não é, cara. Quando você tem, você só sabe quando você tem. E aí eu olho pra uma mãe e eu já falo, coitada. É a primeira palavra que vem na minha cabeça, coitada. Porque eu sei do quanto é cansativo e exaustivo e do quanto a pessoa tem que se doar pros outros. Então, eu adquiri muito mais paciência, não só com ele, assim, com os outros, né? Muito mais paciência, muito mais, assim... Eu acho que um olhar mais... Eu não gosto dessa palavra, mas vou usar, humanizado. Pro outro por conta dele. Isso é muito, muito legal do que no papel do outro na santificação, né? A Zaf tem me santificado, nossa, mas acho que eu vou pro céu assim direto, ó. Sem escala. Sem escala. Eu vim aqui pra me confessar. É que eu tava esperando acumular mais uns pecados, né? Que é pra despejar tudo de uma vez. Está aflito alguém entre vós? Ore. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o reestabelecerá. E, se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode a súplica fervorosa do justo. Elias era homem de natureza semelhante à nossa, e pediu, com fervor, que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e 6 meses. Tornou a pedir, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Meus irmãos,
Se algum de vós se desviar da verdade e algum outro converter, sabei que aquele que converte um pecador do erro do seu caminho salvará uma alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago 5, do 13 ao 20. Ok. O versículo 16 fala para a confissão, apresenta como uma ferramenta para você ser curado, né? Então, você confessar os pecados uns aos outros e orar. E depois tem umas partes de versículos mais famosas, que é a oração de um justo é poderosa e eficaz. A gente lembra muito dessa segunda parte, mas a gente ignora um pouco da questão da confissão. Eu, particularmente, tenho ouvido muito pouco relacionado à confissão dentro do contexto cristão. Porque a gente, às vezes, pensa na confissão como algo católico e que você confessa para Deus. Só que o versículo deixa claro, você confessa uns para os outros para ser curado. Então esse fator para ser curado é algo, assim, fantástico, porque é um poder que a confissão tem. Lógico, tem a oração e tal. E eu acho que é um ponto que nós não chegamos ainda. Eu entendo dessa forma. Porque, assim como a gente falou sobre amizade, eu acho que você chegar no ponto de confessar, ele exige que vários passos já tenham sido dados antes. Então você pensa como se fosse uma escada. Essa escada tem 30 degraus. E a confissão é o 30º. E você tá no 1 ou 2, que é, sei lá, você conhecer seu irmão. Então, como é que eu vou chegar ao nível de confissão para obter a cura se eu não fiz os outros degraus antes? É dessa forma que eu vejo, porque quando vem na minha cabeça que é importante para o cristão confessar, eu penso num contexto eclesiástico que é quase impossível isso acontecer. Mas eu vejo que precisa acontecer. Precisa acontecer para quem confessa ou para quem tem que confessar, que no caso é todo mundo, e precisa acontecer para aquele que vai ouvir. Então, se eu paro para pensar, poxa, eu tenho que me confessar e eu não vejo ninguém que eu consiga ter confiança, como é que isso vai acontecer? Então, o degrau da confiança, eu ainda não cheguei. O degrau de crer que a pessoa não vai me julgar, eu ainda não cheguei. E quando eu digo eu ainda, acho que a comunidade ainda não chegou. Então, ao mesmo tempo que eu vejo que é algo que pode ser muito libertador para nós, se a gente tivesse uma cultura de confissão e de ouvir e de entender e de saber que o fato de um estar confessando o outro não é que ele não é algo que tem que ser encarado como um crime, mas como um passo na caminhada cristã. Então, para mim é algo maravilhoso e que eu tenho dificuldade para enxergar isso sendo colocado na prática num contexto eclesiástico que vários fatores não foram abordados ainda na hora de se chegar à confissão. E eu acho que o que a gente está fazendo hoje é uma ferramenta que pode cooperar e talvez seja um passo importante para várias comunidades começarem a pensar dessa forma, né? Então, como é que a gente se porta próximo dos meus irmãos? Como é que eu posso ser um agente de confiança para alguém que vai se confessar para mim? E não é que eu queira que as pessoas se confessem para mim. Eu quero ser alguém que pode ajudar. Uhum. É a cura, que o objetivo é a cura. O objetivo não é fofocar, não é saber da vida do outro. O objetivo é você ajudar o seu irmão a ser curado de determinado pecado. E você também se sentir à vontade de falar seus pecados. Isso, às vezes, nem é só numa prática pecaminosa. Numa dúvida que eu tenho, né? Com quem que eu vou ter uma palavra com relação à minha dúvida? Quem vai me aconselhar com relação sei lá, uma vontade que eu tenho de experimentar uma substância, por exemplo. Então, a gente tem que... As tentações, né? Hã? Tipo, confessar tentações, né? Exatamente. Então, eu acredito que temos que avançar em vários passos para a gente conseguir construir uma comunidade cristã madura o suficiente, onde a prática da confissão mútua, ela é comum, digamos assim. Eu fiz um seminário, né? Pra quem não sabe, gente, eu fiz um seminário durante 1 ano e meio lá na MCM. Lá na MCM eles tinham essa prática. Uhum. E quando eu cheguei lá, eu vim da Assembleia, lógico, né? E pra mim era, tipo, chocante. Porque as pessoas
A primeira coisa que você tem que fazer quando chegar lá, na verdade, é você contar a sua vida pra pessoa, tipo, seria o seu líder, né? Quando você chega lá. E quando eu fui fazer isso, eu nunca tinha feito isso. Então, assim, eu contar todos os meus podres, eu fiquei, não mesmo. Porque, realmente, quando a gente não tem uma prática de você contar algum, sei lá, de confessar pecado, quando a pessoa fala, quando você chega num lugar, eu pelo menos, foi muito impactante eu ter chegado e ter que abrir minha vida inteirinha. E tinha que abrir a vida inteirinha, porque a pessoa, pra mim, parecia que era o olho do Espírito Santo olhando pra mim. Então eu falei assim, não vai dar pra mentir, né? Que eu tô acabando de entrar no seminário. E aí eu falei tudo. Quando eu falei tudo, foi um peso que saiu tão grande de mim, eu lembro como se fosse hoje. A primeira vez que eu me confessei, parecia o padre lá. Mas eu acho que eu nem lembro se eu já tinha lido esse versículo de Tiago. Mas aí, com o passar do tempo lá, eu acho que de tempo em tempo você tinha que fazer isso, né? Uhum. E aí teve um dia, assim, como eu sou cuscuz, eu morro abafada. Então eu não sou muito de falar, né? Uhum. As coisas. E aí, lá, eu era muito pior. Hoje eu até falo e tal, converso simplesmente com o Lucas e é mais fácil. Quando eu tinha 19 anos, era muito difícil falar, porque eu era muito fechada. Uhum. Então, assim, quem é cuscuz, gente, você que se identifica no fator cuscuz, eu sei que pra você é difícil. E aí, teve um dia que acho que eu confessei que essa primeira vez que eu entrei, aí passou um tempo, eu tinha que conversar com uma pessoa que estava me acompanhando. Uhum. E aí, graças a Deus, eu estabeleci um vínculo legal com essa pessoa. Ela era eu acho que ela, se eu não me engano, era pastora, não sei. Uhum. Enfim, ela era líder lá. E aí ela me acompanhava sempre. Isso é muito legal, de ter uma pessoa te acompanhando e de você poder contar para pessoas coisas mais absurdas que vêm na sua cabeça. Porque a gente, realmente tem a confissão do pecado, né? Uhum. Mas tem aquelas coisas que você pensa lá. Eu lembro que eu passei por uma situação horrível de crise de saber se Deus existia ou não. Dentro do seminário, gente, pelo amor de Deus. E eu li a Bíblia, e eu li e falava assim, Deus, eu sei que você existe, mas na minha cabeça aqui tá difícil. E aí eu tava vendo uns conflitos estranhos, e aí eu contava pra ela, e assim, eu não sentia olhar de julgamento. Ela sempre orava por mim, e me ajudava e aconselhava e tal. E isso pra mim foi magnificamente magnífico, muito bom. Porque realmente existe um negócio de cura, eu não sei, é de Deus isso mesmo, porque quando você fala sobre cura. Mas eu ia contar alguma coisa que eu lembrei, me perdi e lembrei. Teve uma vez que eu tava lá, e era a aula da uma mulher chamada Pastora Adriana. Foi essa pessoa que eu me confessei pela primeira vez. Uhum. Ela tinha o olho do Espírito Santo olhando pra você assim, ó. E aí, eu acho que teve um momento da aula que a aula fugiu um pouco, né, do script. E aí ela sentiu de dar uma oportunidade das pessoas se confessarem diante dos outros. E aí começou um monte de gente. Começou de um monte de gente, e eu de boa, né? Fala, tô de boa aqui, não preciso disso. Aí eu sei, cara, começou um negócio dentro de mim, um fogo, assim, ó, um negocinho. Eu falei, eu sei o que é isso, que eu sei que é quando Deus tá aqui dentro de mim falando pra eu fazer alguma coisa. E aí começou. Aí eu sei que eu não aguentei mais. De um súbito, eu levantei minha mão. Depois que eu levantei minha mão, eu falei, o que estou fazendo? Tô arrependida já. Eu quero ir ao banheiro, na verdade. E aí, já era, né? Levantei a mão, fui lá na frente. E eu falei um monte de coisa. E foram coisas, assim, muito constrangedoras. Muito. E aí eu falei... E eu lembro que tava chovendo no dia. E eu tive que falar mais alto, porque estava chovendo e o ambiente era aberto, né? E depois desse dia, foi assim, se eu já tinha um peso a menos... Foi um peso muito a menos, porque foi pra todas as pessoas da escola que estavam lá. Que eu falei todos os podres. Coragem, meu filho. Coragem. Mas depois que eu levantei minha mão, eu podia baixar? Não. E aí, essa palavra, pra mim, faz muito sentido, porque eu vivi. Uhum. Então, assim, pelo fato de eu ter confessado, não só como pessoa, mas assim, confessado na frente de todo mundo, isso pra mim é mais fácil. Hoje, de uma pessoa chegar pra mim, eu poder confessar pra ela. E é um peso que vem menos. Porque assim, quando a gente confessa pra Deus, você sai um peso, porque Ele purifica a gente dos nossos pecados e tal. Mas quando eu acho fantástico de Deus, porque Ele fala pra gente confessar pra Ele, mas Ele dá outra escape, dá cura. Uhum. Que é confessar pro outro irmão. E é impressionante como... Eu acho que é por isso que os psicólogos hoje estão assim, bafafá, né? Massa. Porque quando você fala pra outra pessoa, sai outro peso. Eu não sei se sai o peso, assim, talvez do julgamento, né?
o peso, talvez o João Vitor aqui, psicólogo, não sei se vocês sabem, tá aqui entre nós, e depois ele fala melhor. Mas eu vou falar do meu ponto de vista do paciente, né? Pra mim, é um peso, sem ser o peso de Deus, sem ser o peso da confissão de Deus, o peso da confissão do homem, que você falar pra outra pessoa. Que você tira esse peso de julgamento, da pessoa te olhar talvez como imagem, né? Porque as pessoas colocam imagens na gente. E assim, talvez como... Eu sempre fui de fazer muita coisa na igreja. Eu fui filha de pastor, então a gente tem aquela coisa, né? A Jéssica, filha do pastor e tal, não sei o quê. Então a gente, querendo ou não, tem essa imagem que as pessoas colocam na gente. Então quando você confessa pra outra pessoa, e talvez seja assim, eu sou tão ser humano quanto você, eu erro tanto quanto você, e talvez até pior. E eu acho que isso sai, entendeu? Foi assim um alívio de você poder mostrar pra pessoa talvez quem você é, ou sai uma máscara, né? Uma não, várias, 1000. E eu acho muito interessante isso de Deus, dele dar essa cura pra gente pela fala, né? Pensando nessa fala do Caio da escada, o Caio ele falou justamente desse início da escada, a Jéssica desse meio, mas eu acho importante também nós pensarmos na continuidade dessa escada, porque ao mesmo tempo que nós precisamos pensar naquilo que é pré-requisito para essa confissão de pecado, pensar na confissão de pecado, na importância dela, mas precisamos pensar também que isso é caminho para uma outra coisa. Então, nós precisamos, na nossa caminhada espiritual, dar esse passo. Sim. Senão nós não vamos continuar subindo. Então, muitas vezes nós, até enquanto igreja, de modo geral, muitas vezes não estamos onde nós gostaríamos de estar, ou onde nós deveríamos estar, acho que muito também por conta disso. Que nós não damos esses passos. Nós queremos pular degraus. Queremos chegar em um determinado patamar sem ter passado pelos demais. Em vez de Deus ir trabalhando a gente, a cada passo, a cada degrau, nós queremos já estar lá no alto sem passar por todo esse processo, sem passar por toda essa transformação. Sem nós aprendermos a nos relacionar de forma que nós possamos nos abrir e ouvir sem sermos julgados e sem julgar, ao mesmo tempo que nós também consigamos passar por esse processo de confissão. E se nós queremos simplesmente estar lá em cima sem passar por todo esse processo, é extremamente complicado. O que a gente vai fazer é tentar pular, tropeçar, bater a canela e voltar pro chão. Mas é exatamente o que o Caio falou. A gente não tem uma cultura de confessar. Igual eu falando, antes de eu ir pro seminário, eu nem... Sabe, nem dava... Pensei, coisa de católico confessar com o padre. E eles que estão bem, melhor que a gente, porque eles confessam que seja pro padre. Assim, brincadeira com a gente. Mas eu acho que a gente tem que começar realmente a... É muito importante falar disso. Porque existe cura. E o que a gente tem hoje? Doença, velho. Desculpa. Assim, é muita... A gente... O mal hoje, assim, é depressão, é pessoa sozinha, tal, essas coisas assim. E eu tenho certeza que se houvesse esse processo de tudo, assim, desde da amizade, da confiança. E às vezes também, cara, você não tem um amigo pra você confessar, velho, confessa com o seu líder, sabe? Eu vou falar, os líderes estão e deveriam estar pra ouvir. Sabe, claro que existe um medo tanto da pessoa de falar quanto da pessoa em ouvir. Existe esse medo dos dois, porque às vezes a gente que escuta, eu tenho medo de escutar porque eu também tenho medo de não saber o que falar pra pessoa, entendeu? É engraçado isso, mas Deus na hora desse momento, eu sempre, quando eu vou escutar alguém, eu sempre oro muito, porque eu sei que é uma coisa muito importante da pessoa falar, e às vezes a pessoa fala e às vezes a pessoa só quer falar, sabe? Também eu acho engraçado isso, que a gente às vezes escuta a pessoa e a gente não tá ouvindo, a gente tá, tipo assim, pensando o que eu vou falar, eu preciso falar um versículo, eu preciso dar uma palavra pra aquela pessoa, não sei o que, a gente não escuta o que ela tá falando. E eu acho importante, assim, eu acho que teve um dia que eu tava ouvindo, não sei o que, no Instagram, e eu vi que a pessoa às vezes só quer falar e você só tem que ouvir. Vai ser muito mais valioso pra pessoa, porque você vai estar prestando atenção.
no que a pessoa tá falando. E mesmo que você não fale nada, que você só ore, sabe? Pra pessoa, mas que você esteja presente, assim, de corpo, alma e espírito, pra pessoa saber que você tá lá ouvindo. Porque é muito importante. E a gente precisa muito gerar essa cultura. Muito, muito mesmo. Porque não existe isso. A da pessoa saber que ela precisa se confessar pra ser curada. Porque se ficar pra dentro do cuscuz, ela vai morrer abafada. E morre mesmo, porque a gente vai... eu sou assim, né? Eu sei que quando eu não falo, eu vou deixando pra lá, porque a gente deixa pra lá, né? Ah, aconteceu tal coisa, deixa pra lá, vai. Depois resolve. E aquilo ali vai se transformando numa bola de neve. Quando você vê, você já tá dando a loucura e não sabe o que foi. Mas talvez se você tivesse desde o início, se tivesse sido orientado, né, a falar e tudo, você não chegaria num nível tão alto de... seja do que for dessas coisas. Quais os limites e dificuldades em confessar os pecados a outrem? Quando eu tava me preparando pra gravar, eu lembrei muito de uma cena de uma série, devo aqui confessar que eu assisto Game of Thrones. E em uma das temporadas, uma das personagens, ela é, digamos, presa pela religião dela por conta de alguns pecados que ela tinha cometido. E ela, pra poder ser liberta, ela precisava justamente confessar os pecados. Só que o pecado era confessado publicamente. E depois da confissão, ela tinha os cabelos raspados. E ela andava a cidade inteira nua, com uma freira atrás dela, com um sininho gritando shame, shame, shame. E a cidade inteira vendo e jogando coisas nela. Que é conhecida como a caminhada da vergonha. Então acho que parte da nossa dificuldade às vezes em confessar vem do medo de alguma coisa assim acontecer, na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses é uma certeza de que isso vai acontecer. Porque eu acho que a igreja de modo geral está aprendendo a não fazer isso, mas eu ouço histórias realmente disso acontecendo em vários locais. Mas acho que um dos grandes limites que nós temos, grandes dificuldades, vem muito disso. De como que vai ser, de fato, o desenrolar disso. Total. Como que aquilo que eu contei pra alguém não só vai ser recebido pela pessoa, como também como que aquilo vai se desenrolar. Essa parte do como vai ser ouvido, a gente pode voltar nela um pouco depois, que a gente vai trabalhar um pouco essa questão de como ouvir. Mas vem muito também aqui essa questão de como que as coisas vão caminhar. Então, por exemplo, já tive problema aqui, que eu tava com dificuldade com uma certa pessoa, aí nós conversamos com alguém da liderança há muito tempo, e essa pessoa conversou com quem nós conversamos, era eu, uma pessoa que tínhamos problema com outra pessoa, nós conversamos, e aí essa pessoa da liderança com quem nós conversamos conversou com a pessoa com quem nós tínhamos problema. Primeiro ele falou, não, isso é coisa da cabeça de vocês, conversou, e aí sofremos toda uma perseguição por conta disso. E aí, por exemplo, uma coisa que pra mim, depois que aconteceu, eu já me fechei muito mais. Porque eu não sei mais em quem confiar, entendeu? Sim. Porque eu confiei em alguém e essa pessoa fez com que a história andasse de uma forma indevida. Então, isso é algo que eu acho que dificulta muito. Esse medo que nós temos da história acabar, em vez de sendo resolvida, ela acaba crescendo e piorando. Eu acho que tem... Nessa questão da pessoa se confessar, eu acho que tem a parte relativa a ela e a relativa à comunidade dela. Então, assim, o cristão, à medida que ele, né, tem vivência, ele tem que já colocar na cabeça dele que é uma prática que gera cura, é uma prática que vai lhe proporcionar
um bem, e é o que ele tem que ficar na mente que ele precisa, hora ou outra, de se confessar. Então, assim, e com isso eu digo porque tem fatores que nós mesmos colocamos para impedir a situação que não necessariamente tem relação com a igreja, né? Pode ter uma relação com outros medos e tal. Então, precisa se quebrar a barreira pessoal e, acima de tudo, precisa se quebrar a barreira que a própria comunidade eclesiástica coloca. E aí é o que você colocou. O que eu acho, e aí já é a minha confissão, é que a gente às vezes está num contexto em que as palavras não ditas têm mais efeito do que as ditas. Então, por mais que eu esteja num contexto que a palavra seja bem colocada nos sermões, ou que, assim, num contexto mais assim, genérico, todo mundo se fala bem e se respeita, mas as atitudes das pessoas, elas revelam uma postura que ela te oprime e ela te coloca medo, principalmente nesse fator. Então eu tenho uma cultura que está valorizando a ultra santidade. Eu tenho uma cultura que o pecado ele é quase um crime, no sentido que a ideia que se passa é que você vai ser culpado como se fosse um criminoso, sei lá, digno de morte. E isso me chateia. Me chateia ver uma comunidade que não desenvolve uma cultura de confissão, não desenvolve uma cultura de caráter, de trabalhar postura, mas e acaba desenvolvendo só um aspecto quase que é eventos, é culto. Sabemos fazer um culto como ninguém. Então sabemos fazer um evento, um congresso, um não sei o que como ninguém. Então temos cantoria, temos muita música, muita dança e muita festividade. Mas na prática tá todo mundo doente porque não se tratou. Não seja através da confissão, seja através de um movimento eclesiástico que vai trabalhar o ser humano. Então, para mim, a gente acaba mascarando as necessidades que a gente tem como comunidade para colocar o show, entendeu? É o show que vai acontecer, não é o tratamento do cristão. Às vezes eu entendo que a gente devia parar de ter culto para ter momento de cura, de confissão, de trabalhar o pessoal um do outro, e tá faltando. Então, se eu quero ter uma comunidade que entenda que isso que a Jéssica sentiu, que comece a se sentir à vontade para tirar esse peso, que é algo maravilhoso na vida do crente, eu acho que o fator cultural tá dificultando. Tá dificultando demais, assim. É um nível que eu acho que eu não tô quase não suportando, assim, de falar, vai, para com isso, entendeu? Vamos cuidar das pessoas. Às vezes, se a gente tem uma cultura que valoriza a confissão e as pessoas que ouvem entendem que estão sendo instrumentos de Deus para cura e que elas também vão ter alguém com quem se confessar, a gente só vai crescer, entendeu? E às vezes eu tô no começo, eu tô no pensamento do pecado, eu tô começando a gerar o pecado em mim. Se eu me confesso com a Jéssica e ela fala comigo, talvez eu não chegue à prática. Sim. Então, olha só como a gente tem que valorizar o processo. Eu não posso chegar aqui e falar, sei lá, pega o microfone no domingo e fala, olha, vamos se confessar aí a partir de amanhã, vamos resolver o problema, entendeu? Não é assim que funciona. É uma caminhada. E o primeiro passo da caminhada não foi dado. Isso é enxergar que pessoas veem a confissão como algo que não vai ser atingido e que a igreja parece funcionar dessa forma. Tá gerando cristãos doentes, igual você falou. O que o Caio falou foi muito pontual, assim. Porque, realmente, na igreja... Talvez, eu vou falar isso, assim, não com tanta segurança, mas é o que eu vejo em algumas igrejas mais tradicionais, que eu já fui. É isso de... A gente vê muito, talvez, tradicionalismo, muito certinho, o culto bem bonitinho, a banda tocando bonitinho, o pastor falando legal, todo mundo dando glória a Deus, amém e tal. E às vezes a igreja também, que também não bate palma. Adoro. E assim, mas realmente, a gente não vive só disso, né? Na verdade, aquilo ali é o final, né?
O culto é o final, é o ponto do iceberg. Mas ainda tem um mundo inteiro embaixo. Exato. E que a gente não trata. Como eu disse, eu nem não ligava para esse versículo. A gente passa batido nele, né? E a gente passa batido em muitos versículos. E eu acho que principalmente quando se trata de caráter cristão, da sua caminhada, de você conseguir chegar onde Deus quer que você chegue, existem muitos passos. E assim, você precisa ser muito trabalhado. Você precisa muito aprender. Exatamente a pergunta. Você precisa aprender os limites. Tanto de ouvir... O que você precisa aprender também a falar. Você precisa aprender, como na primeira pergunta, a ser trabalhado pelo outro. A gente não sabe disso. Quando você chega dentro do ministério, você não sabe que é outra pessoa. Você pensa assim, pô, todo mundo aqui é crente, então vai ser um chalé, vamos dar mãos dadas todo mundo e friends forever. Mas não é desse jeito, cara. Por quê? Porque a gente vem pra igreja, mas nós continuamos a ser seres humanos. E a gente vem com as nossas mazelas e os nossos problemas. Então, assim, todo lugar, em todo ministério, em toda igreja, são pessoas que têm personalidades diferentes, têm coisas diferentes e é atrito toda hora. Não é só porque a gente tá na igreja que é tudo ótimo. Por favor, você que tá vindo pra igreja, não pense que você tá vindo pro Friends. Nem pro How I Met Your Mother, não está. Você tá vindo pra um lugar de tretas. A igreja é muito boa, tá, gente? Mentira. Mas aqui, assim, a igreja é um lugar, cara, que é um monte de gente, ué. Aí a gente pensa que não vai ter problema, a gente vai ter muito problema. Então, talvez tenha uma placa, né? Você está vindo para um lugar onde tem problemas. É um hospital. E, assim, aqui a gente precisa ser trabalhado em tudo nas nossas áreas. E nessa parte da pergunta, né, das dificuldades que tem tanto de ouvir quanto de falar, eu acho que principalmente assim, na dificuldade de falar, eu já falei isso, né, eu sou a pessoa que tem a dificuldade de falar, assim, porque eu penso que a minha imagem vai cair, vai ser destruída, igual um castelo, porque você vai falar coisas ruins pra pessoa. Não, eu acho que a pessoa vai no dia seguinte postar tudo no Facebook. Você não tá entendendo. Vai pegar no microfone. Hoje em dia você tá falando, ela já tá fazendo a live no Instagram. Antigamente, essa época já teve aqui na igreja, de se você caísse em pecado, eram os pecados assim, os mais comuns, né? Gravidez e antes do gravidez casamento. E o processo antes da gravidez. Isso, todo o processo... É que parece que só existe esse pecado. Exatamente. Ninguém chega pra falar, então, ontem eu menti e eu acho que eu tenho que ficar de banco. Mas tinha que, o pastor chegava lá na frente, falava, então, fulano vai ficar de banco durante, sei lá, 2 meses ou 3, porque fez isso, isso, isso e isso. Caraca, e quando eu olhar... Quando eu fico pensando assim... Eu ficava pensando, eu acho que era por isso que eu não me confessava, talvez. Porque eu sempre pensava que o pastor ia chegar lá na frente e ia falar assim, irmã Jéssica fez tal coisa, vai ficar de banco 2 meses, porque fez isso, isso e isso. Véi, isso é muito vergonhoso. Vamos aqui para o aviso, lembrando, tem congresso tal dia, temos o evento das mulheres tal dia, e a Jéssica cometeu tal pecado e vai ficar de banco. Cara, imagina isso, gente. Eu acho que assim, eu fico pensando no desespero das pessoas, sabe? Na época antiga. E assim... Como as coisas vão passando de geração em geração, eu acho que isso foi passado. Porque eu lembro disso quando eu era talvez adolescente. Ou menor um pouquinho ainda. Na nossa igreja a gente não vê mais. Mas eu acho que em outras igrejas por aí, talvez ainda tenha essa prática. E isso pra mim é uma castração na vida da pessoa. Porque se eu tô chegando pra você, pro João Vitor, eu chego assim, pastor, tô falando pra você, é porque eu não quero chegar lá na frente, porque senão eu faria isso. Eu pegava o microfone, como eu fiz lá na MCM, falava, jogava no ventilador, toma todo mundo. Mas se eu tô falando assim pra você, eu não quero que você fale pra outra pessoa. Então eu acho que talvez esse problema que a gente tenha hoje nas igrejas seja de uma época de muito, como é que fala? Rigor. Pra isso. Então eu acho que as pessoas foram castradas, provavelmente. Não sei exatamente se um rigor, mas é outra palavra, esqueci. É não saber como lidar. Exatamente. Você pode ter um rigor, mas lidar da forma certa com rigor, e pode tratar da forma errada sem rigor. E principalmente se nós temos só um pecado, ele é tratado dessa forma, então você está tratando sem rigor. Você está tratando só um tipo de pecado, mas está tratando da forma errada.
Sim, e eu acho que assim, as pessoas foram provavelmente castradas, né? A se falar, e hoje a gente não fala por causa do medo ou da pessoa contar pra outra pessoa, ou da pessoa te enxergar de outra forma e talvez assim, caraca, eu falei pra ele isso, à noite a pessoa não vai querer mais falar comigo. Ou então vai me tratar de forma diferente, vai me pensar que eu sou menos ou mais. Eu acho que isso é um limite muito grande pro falante. Quando eu falei aquela questão das palavras que elas não são ditas, mas elas fazem o efeito, é justamente graças a elas que as pessoas têm esse receio, né? Porque eu já vi alguém que recebeu uma palavra e saiu jogando no ventilador ou abandonando a amizade. Então isso tem um valor forte para quem é a pessoa que tá falando. E isso dificulta. Se eu me confessei uma vez com a pessoa e deu tudo errado, qual a probabilidade de eu me confessar de novo com alguém, Exatamente. Né? Eu dou graças a Deus que que Deus me conduziu a confessar lá. Porque foi de primeira, eu confiei na pessoa e cara, você tem que ter... Assim, eu cheguei de primeira, mas eu senti firmeza, como se fosse assim, né? Senti uma vibe positiva nela. Eu não fiquei insegura. Porque, assim, a pior coisa que tem é você falar e você sentir insegurança. E você, assim, você ficar pensando assim, meu Deus do céu, porque você pensa, né? Mas você sentir insegurança e acontecer uma situação ruim na primeira vez que você fala, assim, você pode ter certeza que a pessoa não vai mais falar. A não ser que Deus mova o mundo espiritual. Exatamente. Lembrei muito daqueles momentos que às vezes nós temos em alguns cultos, principalmente reuniões menores, que às vezes que fala da importância e diz, não, agora vão confessar os pecados. Se dividem em duplas e confessam os pecados uns para os outros. Fácil. Teve uma época que você falou isso, eu lembrei agora, que foi uma época interessante, acho que para os jovens. Eu não sei se vocês estavam muito assim, ou se vocês viram, não lembro agora. Que foi uma época que a gente estava fazendo culto em casa, tipo na sexta-feira. E no final das reuniões, a gente juntava em duplas. E não era para confessar pecado, era para você falar o seu dia e orar pela pessoa. E eu lembro que a gente recebeu muitos testemunhos positivos, assim, porque era uma oportunidade de você falar, né, do seu dia, ou sei lá, do que você queria falar sobre oração. E foi legal até, tipo assim, eram coisas aleatórias, né, normalmente não ficava grupinho, tanto é que a gente separava, o fulano fica com fulano e tal, pra não ter aquela coisa assim, de ficar com pessoas mais próximas, porque também não ia adiantar de nada, né. Mas foi muito legal porque a gente viu um mover diferente ali. Porque as pessoas estavam falando, mesmo que fosse assim, meu dia foi horrível, tal, meu chefe brigou comigo e eu preciso de oração pro meu emprego. Já é uma maneira de se confessar, porque igual a gente, assim, pra deixar claro que o confessar não é só confessar dos pecados, é confessar os pecados, claramente, mas não é só isso. Você pode confessar também as suas tentações, você pode confessar seus medos, você pode confessar suas dúvidas, suas ideias, seus problemas. Isso também é coisa fonte de... gera cura. Porque o outro pode falar pra você e orar por você, mesmo que também não fale nada com nada, mas ele pode orar. E talvez só de você falar, você também já tira aquele peso, né? Posso abrir a caixa da treta? Pode. Como lidar numa situação que, por exemplo, alguém que está em uma função de liderança, por exemplo, ou de qualquer forma que está à frente de um trabalho ou muito ativo, confessa o pecado que está cometendo e continua cometendo, mas que não quer que isso venha a público. Então, por exemplo, a pessoa é ministro de louvor e tá pegando geral. E essa pessoa confessa para você. Como lidar com essa questão de que ao mesmo tempo existe alguém que não está em condições de exercer determinada atividade, mas está exercendo determinada atividade, mas ao mesmo tempo você tem esse sigilo em mãos. Vai jogar a bomba pra mim. Ótimo, claro. Parabéns, palmas. São assuntos muito delicados que eu acho que, assim, cada situação é uma situação, né? Você não pode também pegar uma regra pra mim, né? E taxar pra todo mundo, né? Aconteceu isso, então sempre vai funcionar isso com todas as pessoas. Acho que cada caso é muito específico, cada pessoa é muito específica. Então, eu não acredito, assim, eu sou muito chata com essas coisas de quando a pessoa ministra, assim, seja no louvor, na verdade qualquer área, desde o multimídia, da dança, qualquer pessoa. A pessoa tá ministrando ali pra mim. Ela tá exercendo
algo, né, na vida das pessoas. E eu acredito, eu particularmente acredito nisso. Então, eu ficaria desconfortável em uma pessoa confessar pra mim um pecado e deixar a pessoa continuar, sabe? É porque cada caso, tem gente que se você tirar, você mata a pessoa. E aí você tem que pensar muito, você precisa muito, acho que talvez da sabedoria de Deus. Porque se for pela gente, se for eu assim, rápido, pensando rápido, tira. Entendeu? Mas às vezes não é o momento de tirar a pessoa. Talvez você conversando com a pessoa, você chegue numa conclusão e ela mesma se retira. Você conversando com ela. Mas às vezes se você só pegar e podar, mata, cara. Mata mesmo. A pessoa assim, ou ela pode sair muito chateada, ou ela sai da igreja e aí, entendeu? E eu não vou falar que assim, a culpa foi sua porque existem culpas de ambos os lados, né? Mas você foi o que empurrou. Então, são situações muito delicadas que a gente precisa muito da sabedoria de Deus. Porque Ele conhece a igreja dele e Ele conhece a pessoa e o coração da pessoa, principalmente. Porque tem gente que realmente é mal. Mas tem gente que tem um coração tipo Davi, entendeu? Um coração que é dele, voltado pra ele. Então talvez a solução não seja só tirar a pessoa e arrancar dela e tal, e já chegar pro pastor e falar fulano. Talvez seja melhor você tratar com a pessoa sozinha e deixar ela, entendeu? E pedir misericórdia a Deus sobre essa situação. Então, pra mim são situações muito delicadas porque você mexe muito com a vida espiritual da pessoa. De você poder destruir uma pessoa, sabe? Destruir ou não. Então, muita oração, meu filho. Diria eu. O que me espanta nesse caso é a pessoa... Eu não entendo. Ela fez uma confissão ou ela falou no sentido do brother? Porque... Eu entendo a pessoa que quer se confessar, mas ela não quer um resultado disso, eu acho que ela não tá se confessando. Por que eu digo isso? No sentido de que se a pessoa... a confissão tem esse propósito. Uhum. Eu me confesso porque eu quero me livrar daquilo. Sim. E se eu tô numa liderança, se eu tô praticando, eu estou pecando e tá tendo um prejuízo enorme espiritualmente, e eu me confesso e quero que tudo fique bem, eu acho que essa pessoa não tá interessada na confissão. Ela pode ter falado, sei lá, revelado uma história pra um brother, nesse sentido. Entendi. Porque, e aí vem um problema. Porque a pessoa, sei lá, esse cara falou pra mim, olha, eu tô fazendo tal e tal coisa. Só que eu quero continuar aqui sendo ministro e eu quero que nada aconteça. Então ele não se confessou, ele falou, entendeu? Então, entendi. Eu acho que o problema que o João tá apontando é justamente o que o escutador, o ouvidor, deve fazer. Será que fala pro pastor? Será que... Eu acho que o primeiro momento é você chegar na pessoa que falou e falou, olha, cara, você tá me colocando uma saia justa, isso que você falou é grave e isso precisa ser tratado, e a posição que você tá de ministro, ela não combina com isso. Sim. Eu acho que é a primeira coisa, e eu não sei qual seria a segunda, porque, sabe, fala pro pastor, não fala, e eu não sei. Porque se você fala pro pastor uma coisa que ele te confessou, né, você tá numa situação aí que você vai perder a confiança. Pode ocasionar isso que você falou, de você destruir a vida do cara. Ao mesmo tempo que você meio que sabendo que uma situação X está acontecendo, você tá deixando acontecer, mesmo Sim. sabendo, né? Então é uma sinuca de bico aí, velho. Eu vi muita questão dos pecados de estimação. Que muitas vezes a pessoa ela quer e não quer ao mesmo tempo se livrar. Então ao mesmo tempo que ela sabe que devia se livrar, ela quer manter e ao mesmo tempo quer que não tenha consequências disso. Então eu já vi muito esse tipo de caso, esse tipo de confissão. Da pessoa que ela sabe que o que ela tá fazendo é errado e por um lado ela quer se livrar disso, mas que ao mesmo tempo ela quer manter. E às vezes toma de fato a decisão de se afastar para poder manter. Mas sempre tendo em mente que aquilo que ela tá fazendo errado, ela sabe
que aquilo tá fazendo errado. Ainda que fique nessa ambivalência disso tudo. E aí, nesse sentido, acho que nós vemos muito já várias pessoas que nem sempre estão nessas posições, mas nós temos também pessoas que estão em posições, às vezes, de liderança com nesse tipo de situação. E aí entraria esse tipo de questão. Até que ponto eu ajudo a pessoa, digamos assim, entendi que você tem essa dificuldade, vamos fingir que nada está acontecendo e tentar resolver isso, ou tipo, não, vamos parar para trabalhar isso, porque não dá pra, do jeito que está, continuar, porque por um lado tem a morte da pessoa, mas também tem dependendo a morte de muitas outras pessoas. Sim. É por isso que eu falei cada caso é um caso de cada pessoa, porque assim, tem gente que realmente é sem vergonha, cara. Assim, quer estar lá porque não sei porquê, só pra cantar, né? Porque não é o lugar, não é onde ela deveria estar. Deveria, pelo amor de Deus. Deveria estar. Porque assim, afinal de contas, nós somos assim, a gente sempre tem que lembrar que na nossa caminhada, nós somos cristãos e a nossa caminhada assim, a gente tem que avançar. Então, assim, nós temos pecados, sim, todo mundo tem os seus pecados com mais dificuldade, mas a gente sempre tem que avançar, sabe? E se você está, assim, eu acho que vai muito... É por isso que a igreja precisa de tratamento. Porque tem muita gente doente, cara, que às vezes nem tem noção de, sabe, de que tá pecando e tá afetando todo mundo, que é um corpo. A nossa caminhada cristã, a gente tem que avançar e a gente precisa ter consciência, na verdade. Cada pessoa, pelo amor de Deus, a gente precisa ser consciente no sentido assim, eu igual o Paulo fala, cada um que se examine, sabe? A gente não tem que fazer só na ceia. A gente tem que fazer isso toda hora, porque toda hora a gente tá lidando com gente. Na verdade, se você tá dentro de uma coisa na igreja fazendo alguma coisa, você precisa constantemente se examinar para ver como é que tá seu coração. Porque você tá fazendo alguma coisa, aquela coisa, assim, não somente é para Deus, mas como também tá afetando outras pessoas. Então, a pessoa precisa se examinar, assim, eu tô apto a ministrar? Cara, eu tô pecando, eu não posso, sabe? Seria muito mais fácil assim, né? Sim, da pessoa chegar e falar assim, cara, eu não tô bem, então eu preciso da sua ajuda, claro. Do processo de confessar, né? Tá acontecendo isso, isso e isso. Então, eu prefiro me afastar. Mas é como as pessoas não fazem isso? Então, é um papel muito delicado pra mim, disso de você passar ou não pra outra instância, né? E depende muito da pessoa, porque por mais que seja o seu amigo, talvez, às vezes você, com certeza, você pode matar, mas às vezes você vai ajudar muito mais ele falando com quem você tem que falar, né? E aí fica Deus dará, literalmente. Eu acho que aquele fator que eu reclamei da questão da cultura e essa questão da imagem, eu acho que tem um fator, porque eu sou um líder, eu sou um ministro, e aí eu tô aparecendo publicamente todo domingo. E aí eu tô praticando a prática pecaminosa, e aí não combina. E aí eu deliberadamente vou e falo, estou pecando, tenho que sair da minha posição, e saio da posição, mesmo que temporariamente. Só que isso tem um impacto nas pessoas. Sim. Eu não quero que as pessoas saibam que eu tô pecando e eu saí, tal. Então, o que acontece? A gente tem essa questão da cultura que tá equivocada, dessa questão do julgamento, do que já falamos. Mas tem e graças a isso, a gente tem pessoas que não se confessam ou não saem de onde deveria sair por causa do fator externo, que as pessoas vão pensar, que as pessoas vão achar e tarará. Sendo que, pensa bem, qual seria o correto? Se eu vejo uma pessoa que abriu mão do seu lugar para que ele se desse um espaço para cura, é uma atitude muito cristã. Muito nobre e Exato, corajosa. É nobre cristã, porque eu não quero estar nisso, eu quero me curar. Então, assim, tô nem aí pra você, eu estou pecando, infelizmente, vou me curar, vou me consagrar e tô fora, entendeu? A igreja devia aplaudir isso.
Não aplaudir o pecado, mas aplaudir o pecador que está lutando Atitude, contra né? o seu pecado e vai vencer. Sim. Uma vez que ele está altamente disposto a isso. Mas eu acho que a gente, sei lá, não chegou a um nível que isso pode acontecer. Então, assim, eu me preocupo mais com a imagem. Né? A minha Tô imagem... pensando nem só na questão de sair, mas podemos ver isso na ceia. Que às vezes... Na verdade, você pode ver, quando vai distribuir a ceia, tem um monte de pessoas olhando assim pros lados pra ver, tipo assim, Quem é que tá pecando aqui? quem é que não tá tomando a ceia? E aí a pessoa não pega, tipo, E ao mesmo tempo você vê algumas pessoas com cara de... Que tá se sentindo culpado, mas tipo assim, vou tomar porque... Tenho que tomar, né? Porque vão ver que eu não Exato, tô tomando e vão me julgar. Olha o ciclo aí da porcaria, entendeu? Olha como é que funcionam as coisas. É o que a gente comentou no negócio do pecado, entendeu? Eu peco ao apontar o pecado dos outros. E aí, né? A gente tinha que muito mais se ajudar, né? Sim. Do que... Mas é até difícil, porque assim... Eu falo pra mim mesmo. Eu, quando não vejo alguém tomando ceia, eu penso... fulano, fez merda. Então, assim, como é que fala? É uma coisa que a gente tem que se confessar também, né? Dessa coisa do julgamento. Eu acho que essa questão da ceia comigo, acho que eu sou tão lesado que eu não percebo. Acho que é porque eu fico lá de cima tocando, você aí eu fica, olho tudo. Olha só, aí eu olha lá o acordo bem na Caio, hora. olhando com cara de bunda pra cá. Me perguntando agora, será que os presbíteros que entregam a ceia, eles precisam confessar antes de tomar a ceia, de tanto que julgaram? Na verdade, eu ia entregar de venda, tipo Bird Box. Toma aqui a sua ceia, não tô vendo nada. Mas a sua fala me chamou muita atenção essa questão de nós olharmos pro todo. Pensarmos esse desenvolvimento da igreja não do ponto de vista individual, mas do coletivo. Então nós precisamos, enquanto corpo, nos desenvolver. Sim. E esses pecados que nós não confessamos e não somos libertos, não estão simplesmente nos atrapalhando individualmente, mas estão atrapalhando todo o corpo. E faz lembrar um pouco a questão da vacina, que a importância das pessoas tomarem vacina não é simplesmente para elas se imunizarem, mas várias pessoas que não podem, inclusive, tomar a vacina, elas vão ser beneficiadas a partir do momento que todas as outras pessoas tomarem a vacina. Então você não está simplesmente fazendo bem para si, mas fazendo bem para toda a coletividade. Sim, é tipo eu grávida, tendo que comer vegetais e várias outras coisas, e várias vacinas, inclusive, que eu tive que tomar por conta da criança, né, que você tá carregando. Então, vou dar uma aula de gestação pro pessoal da igreja, mas é muito isso mesmo, do corpo, é realmente você pensar no todo, nos vegetais que você odeia, que você tem que comer, nas vacinas que dói, que você tem que tomar, e nas coisas que você não pode fazer, não pode carregar peso, não pode isso, não pode aquilo, por conta de uma vida que tem dentro de você. E é exatamente isso que tem na igreja, né? São várias vidas que tem aqui, e que a gente às vezes é tão egoísta, né? Eu, Jéssica mesmo, olha, Bird Box, tô tendo que fazer. Eu vim aqui pra me confessar. É que eu tava esperando acumular mais uns pecados, né? Que é pra despejar tudo de uma vez. Quais os limites e dificuldades em ouvir os pecados de outrem? Essa questão do ouvir, ela também tem que ter bastante cuidado. Porque se uma pessoa confessa por um cara que tá muito querendo ouvir, querendo fofocar, vai cair nos problemas que a gente citou. Então... O ventilador. Eu acho que a pessoa que ouve, ela tem que ter muito a noção de que ela tá sendo um instrumento de Deus para a cura. Não tá sendo Nelson Rubens. Você tá sendo um instrumento de Deus para a cura. E você, quando ouve, você não deve ouvir e julgar ou se colocar melhor, né? O ser humano tem essa de quando ele tá na boa e os outros não estão, ele se acha o maioral, ele ri, ele acha bacana.
Só que no corpo de Cristo não é isso. Você tá vendo uma parte do seu corpo revelando um problema que ela quer melhorar. Então você, como ouvidor, você tem que ter paciência, você tem que ouvir e prestar atenção. E você tem que, se você tem algo pra falar, você fala. E se você não tem, você ouve, você expressa. Perdão? Não inventa. Não inventa. Você expressa a sua vontade em ajudar e ora bastante com relação a isso. E eu acho que são atitudes externas, mas assim, o interno é essencial. Você ter no coração que isso é algo extremamente importante na vida cristã e na vida da pessoa, tem que estar borbulhando no seu coração justamente isso. Que você está sendo um agente e que a vida espiritual da pessoa pode mudar depois dessa situação. Então, assim, por mais que você escute uma coisa cabeluda, e aí vem a questão do limite, né? Talvez é algo que é muito pra você ouvir, e aí eu não sei detalhes, mas é essencial você respeitar a individualidade da pessoa. A pessoa que tá se confessando é um ato de quebrantamento, entendeu? Ela não tá confortável nessa situação. Então você não tem que zombar, você não tem que fazer... você não tem que deixar essa pessoa pior do que ela já tá. Você tem que ser alguém que ela enxergue confiança, que passe confiança, que a pessoa enxergue que depois desse momento, a minha informação, ela vai estar com alguém espiritual, que vai lutar comigo, que vai entender o ponto que eu estou e vai batalhar comigo para mudar isso. E se a gente não enxerga ouvidores dessa forma, a gente tem que ter mais pessoas que se colocam como ouvidores, né? Que busquem essa posição pra gente conseguir saber com quem contar. Eu lembrei de uma experiência engraçada que eu... Foi engraçado, né? Interessante. Lá na MCM, eu falo bastante da MCM, não tô nem aí pra você que está ouvindo, tá? Você tá falando comigo e com o João, filho. Você Vocês tá à mesmo, vontade. Você tá à dois vontade. mesmo. Pior que a gente, não tem. Pior que o João já deve ter, ouvido uns... Tô brincando. Eu passei por uma situação interessante. Lá na MCM, foi a primeira vez que eu ouvi alguém confessar um pecado. Eu era mais velha, eu acho que a pessoa era, tipo, adolescente. E ela não era de lá, ela não era aluna. Era uma filha de uma obreira lá. E a gente acabou fazendo amizade e tal. E ela tava, tipo, meio desviada assim. E aí a gente começou a conversar e tal. E ela falou, Jéssica, eu preciso conversar com você. Quando ela me falou isso, me deu um desespero tão grande. Porque, assim, eu pensei, meu Deus, a pessoa vai falar comigo, vai me contar. E o que é que eu vou falar pra ela? Eu acho que do ouvinte é isso, ver o que eu vou falar pra pessoa. Será que eu estou espiritualmente bem para falar pra essa pessoa? Será que Deus vai falar no meu coração uma palavra profética diretamente para o coração dela? Você vai falar, tem que ver isso aí. Então eu lembro que eu fiquei desesperada, eu passei o dia inteiro desesperada e ela ia conversar comigo só à noite, que era o tempo que eu tava livre, né? Acho que era... Enfim. Eu sei que eu peguei a Bíblia, li tanto versículo no dia e eu orei tanto, eu fiquei, Deus, Senhor. E aí quando eu fui ouvi-la, ela foi contando, e aí eu lembro que eu fui ouvindo. O meu desespero, assim, meio passou, e assim, no começo, realmente, eu fiquei pensando, o que eu vou falar, e eu acho que eu nem tava prestando atenção. Mas depois eu me toquei, falei, caraca, a pessoa tá falando, e eu tô, tipo assim, sendo egoísta, porque isso é egoísta, você ficar pensando o que você vai falar, por mais que seja preocupante, mas é tipo assim, eu tenho que me sair bem, entendeu? E aí eu parei e comecei a ouvir o que ela tava falando. E aí eu fui ouvindo, e no final, assim, eu acho que eu nem falei muita coisa, acho que eu orei por ela só. E aí foi muito legal. Isso porque eu acho que eu falei isso no início. É de você ouvir a pessoa. Porque a gente realmente se preocupa no que falar. Mas, cara, não se preocupa no que falar, porque depois que a pessoa terminar, sabe, mesmo que você não tenha nada pra falar pra ela, só ora. Mas, assim, o importante mesmo é você ouvir, porque se a cura tá no falar, assim, eu acho que não é no ouvir, né? Ouvir é importante, mas a cura tá na pessoa confessar. Então, você escuta com atenção e não fica pensando no que você vai falar ou no conselho que você tem que dar pra pessoa. Porque eu acho que um dia desse eu conversei com uma amiga minha, não sei o que, e ela falou,
Eu não sei o que eu te falo. Aí eu falei pra ela, eu não quero que você fale nada não, velho. Eu não, oxi, me escuta só, caramba. Porque eu não tô te pedindo conselho. Se eu pedisse conselho, eu ia falar, então, eu quero que você me ajude nisso, nisso e nisso. Mas eu estava querendo só abrir meu coração, sabe? Às vezes você que tá falando, você não quer realmente que a pessoa fique te dando sermão, ou sei lá, te citando um monte de versículos. Você só quer que a pessoa te escute. Então isso pra mim é o mais importante de tudo. Da pessoa que escuta, é você escutar com atenção o que a pessoa fala. E não tem o que falar, não fala, não inventa, não improvisa, não fica... como é que aquelas pessoas fazem aqui na Assembleia? Pra não ficar só nas minhas palavras. Como as pessoas fazem? É aqui na Assembleia mesmo, aqui, né? Chegam aqui e falam, pra não ficar só nas minhas palavras, tá. Eu queria citar o versículo, ou então vou cantar aquele hino e tal. Mas então, não faça isso. A pessoa tira um sonzinho, né, do nada. Deixa eu cantar um louvor pra você agora, dá um play no playback. Jéssica, pega esse tom aqui. Lá, lá. E eu tenho que procurar o tom no violão. Mentira. Mas escuta com muita atenção. E provavelmente, se você tá escutando com atenção e aquela pessoa com certeza é importante pra Deus, Deus vai te dirigir. Mesmo que seja não ficar calado ou não falar alguma coisa. Eu acho que é isso. Tem uma professora minha que dizia que o motivo das pessoas precisarem de psicólogo é justamente porque as pessoas não se escutam. Então, às vezes, você vai conversar com alguém, então você tá passando por uma dificuldade, você vai conversar com seu amigo, você começa a falar e ele começa a falar dos problemas. E no final, ninguém está se escutando, vocês estão brigando pra ver quem tem mais problema. Então, às vezes, a pessoa ela passa por essa etapa de conversar o pecado e no final estão os dois brigando pra ver quem é mais pecador. E sempre também nessa questão, às vezes, de uma ideia que às vezes nós temos que nós precisamos falar algo. Sim. Nós precisamos ser o profeta Elias na terra. Entendeu? Então eu vou trazer a palavra de Deus para aquela pessoa, sendo que às vezes a pessoa de fato ela só precisa falar. E a partir do momento em que nós estamos mais preocupados conosco do que com a pessoa, nós não vamos poder ajudar. Sim. E estar mais preocupado com o outro do que com a nossa pessoa é nós ouvirmos a pessoa e buscar ajudá-la e não buscar ajudá-la naquilo que ela precisa e não estar preocupado conosco com aquilo que nós vamos fazer para a pessoa, aquilo que nós podemos ajudar para a pessoa. O quão maravilhosa e única e espetacular será a nossa intervenção na vida da pessoa. É como se a gente fosse, tipo assim, fosse querer ser tipo Deus na vida da pessoa, né? Caraca, eu vou dar o rumo na vida dessa pessoa agora, eu vou dar a direção pra ela. E aí a gente esquece que às vezes a pessoa fala uma coisa, gente, se você fala outra. Completamente assim, aleatório. E é verdade. Tem um amigo meu que eu conheço que às vezes eu sei que assim, eu vou conversar com ele e ele não vai me ouvir. Porque ele vai tentar me ajudar. Sou muito grato pela tentativa de ajuda, mas ao mesmo tempo, tem hora que a tentativa foi quase válida. Porque tentou me ajudar, foi bom saber que alguém tá tentando me ajudar, mas ao mesmo tempo, a parte do ser ouvido não veio. Eu tentei esboçar aqui brevemente digamos assim, um roteirozinho que para ajudar nesse papel de nós ouvirmos. O primeiro passo seria nós termos uma vida com Deus, que acho que antes de mais nada nós temos essa vida com Deus, essa conexão com Deus é fundamental, não só para transmitir essa confiança, mas para também sabermos na hora como lidar. Sim. O segundo seria não julgar, que é muito bom e muito importante, e principalmente aqui dentro eu colocaria um subponto, que é tentar entender qual é a visão do outro sobre aquele problema. Que às vezes o outro não precisa que você diga pra ele, mostre biblicamente que é pecado. Ele sabe que é pecado. Ele tá confessando inclusive porque ele sabe que é pecado e ele tá com dificuldade. Então você não precisa julgar e falar, meu Deus, você fez isso, mas isso aqui e aqui e aqui tá mostrando que é errado. Não. Às vezes você só precisa ouvir, porque o espírito que habita nele já, digamos, fez essa etapa de julgamento, ele já sabe a posição de Deus. Não precisa que você vá e julgue ele novamente. Bird Box. Bird Box. Então, nós temos isso em mente. Nós precisamos ouvir
a pessoa e não necessariamente emitir um julgamento. Porque muitas vezes ele já vai ter a compreensão de fato de que aquilo é errado ou não. Se é o caso da pessoa que ela está cometendo algo errado, mas não sabe, aí é outro ponto, outro aspecto que já trabalhamos nos episódios anteriores. Aqui não, nós estamos falando de alguém que sabe que aquilo que ele está fazendo é errado e ele vai confessar. Então, nesse momento, ele não precisa que essa ponte que ele está estabelecendo seja fechada por um julgamento. Precisa, ao contrário, que seja fortalecida essa ponte, essa unidade, porque o que ele está precisando não é ser informado do quão errado ele está, mas de força para poder fazer o certo. E o terceiro seria justamente se ouvir antes de falar. Então nós buscarmos ouvir e compreender qual é de fato o problema da pessoa, qual é de fato a dificuldade da pessoa e o que é que ela também precisa. Que às vezes ela só precisa falar, às vezes ela precisa que você ore com ela, às vezes ela precisa de alguém para prestação de contas, às vezes ela precisa de alguém para de fato julgá-la e jogar versículos bíblicos na cara dela. Pode ser também, mas você só vai saber disso se você ouvir. E aí nisso eu colocaria também um subponto aqui que é não ser curioso. Que é entendermos também que o mais importante desse processo é a relação dela com Deus. Não necessariamente todos os fatos do acontecimento. Então você não precisa necessariamente estar conversando e ficar perguntando, querer saber todos os detalhes, né? as minúcias. Não. O importante é como a pessoa a partir disso está com Deus e como Deus está com a pessoa a partir disso. E não necessariamente uma investigação para descobrir cada detalhe daquilo que aconteceu. E aí o ponto 4 seria orar pela pessoa e orar com a pessoa. Então, até indo contra essa questão de ser Deus na vida da pessoa, precisamos lembrar que não precisamos ser Deus na vida de ninguém, porque já temos um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente. Então, se alguém tem pelo menos um desses 3 atributos, pode até tentar. Se não, acho que nós temos um Deus muito melhor para poder assumir essa função. E nós temos, através da oração, um contato direto com Deus. Então nós temos que entender que o mais importante do que qualquer coisa que nós digamos é a nossa oração. Porque não somos nós agindo na vida da pessoa, mas é nós entrando em contato com Deus que é quem vai de fato agir na vida da pessoa. Pode ser diretamente com a pessoa, pode ser através de nós. Sim. É a continuação do versículo, inclusive, né? Sim. E por fim, ver se dependendo não seria necessário uma prestação de contas. Então, pode ser que a pessoa ela tenha cometido, digamos, um pecado pontual. Pode ser que ela esteja passando por uma forte tentação e numa constante iminência de cometer o pecado ou um pecado constante. Nesses casos, dependendo, ela precisa não só conversar uma vez, mas sempre estar sendo acompanhada. Então, depois desse primeiro momento, o passo final seria ver isso. Como lidar com isso a partir de agora? Sim. Se é só algo pontual, se precisaríamos de fato de um acompanhamento depois. Esse lugar de ouvidor seria próprio de alguém com um dom? Eu não diria dom, como se fosse assim, os dons, né? Lá de Coríntios. Mas eu acredito que seja uma facilidade, talvez, de alguns. Eu acho que a gente pode desenvolver, pessoas que não têm podem desenvolver. Talvez para alguns seja mais difícil isso de ouvir, mas eu acredito que existem pessoas com muita facilidade de ouvir, que tem gente específica, sabe? Eu não diria dom, eu diria facilidade, assim. Talvez Deus tenha colocado algo dentro dela de ouvir. Porque realmente tem gente que você chega e você fala fácil. Já viu essas pessoas que você chega, senta? Não é o meu caso, mas eu já vi. E você fala e a pessoa te escuta, assim, às vezes
ou te escuta, ou te fala, ou te aconselha, assim, normalmente, assim, talvez até pessoas mais velhas velhamente, minha avó. E são pessoas que pra mim, que talvez tenham facilidade de ouvir. Porque gente, tem muita gente que não tem, sabe? Que não tem paciência. Tem muita mulher que vai falar que homem não tem paciência de ouvir, né? Que vocês escutam, mas vocês não ouvem. Não diria, talvez, que isso é verdade. Vou falar isso de todo mundo, né? Vou falar assim, eu tenho um homem dentro da minha casa, né? Lucas. E Lucas, ele é um bom ouvinte. Olha aí. Ele fala bastante. O bicho Lucas fala, né? Meu Deus, você fala mais que o homem da cobra. Mas quando eu tenho que falar, ele escuta. E isso é muito interessante de eu ver esse lado, né? Porque eu acho que eu tive contato mais, assim, com ele e com meu pai, né? Meu pai é psicólogo, então ele é um bom ouvinte. Tem que ser, né? Mas, voltando à pergunta, eu acredito não em dom, talvez dom mas em pessoas com facilidades de ouvir, sim, do que outras, né? Concordo. Eu acho que o papel de... acho que todos nós deveríamos buscar, de certa forma, conseguir ouvir. Uhum, pelo menos ouvir. E eu acredito sim que tem pessoas que têm algo especial de Deus no sentido de não só ouvir, mas conseguir gerar uma palavra na hora. Sim, aconselhamento, é verdade. Então a gente tem pessoas assim que tem gente que eu conheço que é tão boa de aconselhar que se eu chegar num problema do meu serviço de TI, de programação, a pessoa vai sair com a solução na hora e ela não tem nada a ver. E assim, eu entendo que, por exemplo, já uma autoanálise, eu não acho que eu sou essa pessoa melhor de aconselhar. Então, infelizmente. Não procurem um Caio, pessoal. Procurem, ué. Eu aconselho na TI. Na TI eu aconselho. Se você tem um computador estragado, vai até ele. Mas eu aconselho você formatar. Se bem que o Caio vai falar, na verdade, eu aconselho você a instalar o Linux. Pois é. Linux é ótimo. E aí, é bom ver isso, porque você tem pessoas que realmente Deus concedeu algo que na hora sai uma coisa que você não esperava e talvez nem a própria pessoa esperava. Esses dias eu tive um insight raro. Eu tava conversando com uma pessoa que ela tava falando alguma coisa, algum problema relacionado a deixar de ir pra igreja. Aí não sei o que a pessoa falando, porque depois que eu casei não sei o que. E eu não sei por que motivos, eu fui lá e falei, você casou com um não cristão, né? A pessoa parou, deu pala e falou, eu falei, e agora que eu faço? Jesus! Então, eu acho que as pessoas, né, que tem esse, vou usar a palavra dom, tem essa coisa, conseguem ter essa resposta nesse sentido vinda de Deus, né? Eu sou um pouco suspeito pra falar sobre aconselhamento, já que estou fazendo uma pós nessa área. Querido. Mas eu acho que, por um lado, existem pessoas que têm dom, de fato, ainda que não seja essa exatamente a palavra, mas... Vamos usar dom. Vamos usar dom, gente. Existem pessoas que têm esse dom e que não é nem simplesmente pessoas que têm, digamos, uma facilidade, mas pessoas que, de fato, buscam um aperfeiçoamento nessa área. Então tem uma turma grande de pessoas que estão justamente comigo buscando formas de se aperfeiçoar no aconselhamento. E você vê que são pessoas extremamente empenhadas, pessoas que buscam cada vez melhorar, porque sabem até a seriedade disso. O quão importante e sério é esse papel de aconselhar. Então, acho que, de fato, o aconselhamento, ele é fundamental na igreja de modo geral. Sim. É importante ter pessoas que trabalham com isso, que lidam com isso. Até mesmo que, às vezes, existem, pensando nessa questão da confissão de pecados, por exemplo, existem algumas coisas que são relativamente mais fáceis. Relativamente no sentido, digamos, que é difícil para a pessoa, né, que existe uma dificuldade em abandonar o pecado, mas ao mesmo tempo não é algo extremamente tenso, digamos assim. Mas existem coisas que já são mais complicadas. E aí, nesses casos, você ter alguém que é já mais preparado para lidar com esse tipo de situação
pode ser mais vantagem. Sim. Então, você pensar, por exemplo, você vai aconselhar uma menina que ela, digamos assim, tá apaixonada pelo rapaz que não é cristão, é uma questão. Você vai lidar com alguém que foi vítima de abuso, já vai requerer muito mais habilidade. Então, de fato, você ter pessoas capacitadas no aconselhamento é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos entender que não é porque, digamos, existem pessoas, entre aspas, mais capacitadas, entre aspas, com o dom, que as demais pessoas não têm essa função. Então, todos nós temos, uns para com os outros, esse papel e essa função. Então, todos nós precisamos ouvir, saber ouvir, confessar os nossos pecados uns aos outros, sabermos ouvir e acolher essas confissões. Ainda que existam pessoas que são mais capacitadas, estando ou não, digamos, institucionalmente estabelecidas para essa função. Que às vezes você pode ter pessoas que a instituição estabeleceu como conselheiros e que, dependendo, não estão tão capacitadas, mas o principal que eu diria é que você pode ter pessoas que são extremamente capacitadas, mas não estão oficialmente nessa função. Então você pode ter, de fato, pessoas com esse dom, com essa capacidade, com até mesmo uma bagagem nessa área e que não estão. Então, estarmos atentos para essas pessoas, para, dependendo, ou quando nós precisarmos confessar algo que às vezes é um pouco mais complicado, até mesmo arranjar uma ajuda em uma determinada situação que alguém está passando, claro, respeitando a questão do sigilo, mas ao mesmo tempo o fundamental é termos essa noção de que não é essa organização institucional que vai estabelecer de fato quem que vai aconselhar, porque na verdade todos nós temos essa função. Alguns de nós temos, digamos, treinamento para isso, mas todos temos essa função. Assim como, por exemplo, pensar o evangelismo. Existem pessoas que são missionárias de carteirinha, mas todos nós temos o papel de pregar o evangelho. Exatamente. Eu ia falar exatamente isso. Você falou os negocinhos dos como se fosse 5 passos ou 4, né? De ouvir, realmente, todo mundo tem que ouvir, assim como todo mundo. Todo cristão tem que saber de Bíblia. Tem que saber a sua teologia, tem que estar bem firmado, né? Então, assim, todo mundo tem que saber ouvir. E pensando de corpo, existem pessoas específicas para cada coisa, né? Também existem mestres, existem, assim, a gente faz tarde, mas o Sidney em cima, né? Então, assim, a gente escuta, mas existem pessoas mais, como você falou, né? Que são mais capacitadas, seja pessoas que têm naturalmente isso, ou pessoas que, inclusive a pessoa que tem naturalmente isso, pode buscar, com certeza, se aperfeiçoar mais tecnicamente. Então, eu acredito que na igreja a gente precisa muito, né? De bons ouvintes, mas a gente também precisa muito de pessoas profissionais. Ou seja, sei lá, eu acho que vou dizer profissionais, porque o psicólogo, ele talvez ajude melhor. Talvez não, com certeza ele vai te ajudar melhor se o caso for delicado, como abuso, ou sei lá, homossexualidade, ou whatever que seja. Ou TI. TI, também? Não, isso a gente passa pro psiquiatra. Então, assim, eu acho que se as igrejas colocassem, talvez, pessoas assim, seria muito mais interessante, porque a gente não teria talvez tanta carga em cima de alguns, assim, de líderes ou do próprio pastor da igreja, que tem que ouvir todo mundo. Quando, assim, o assunto é cabeludo, vai no pastor. E realmente, o pastor é muito importante, mas ele tem que lidar com tanta coisa que às vezes existem coisas que você poderia encaminhar pra outros, né? Então, essa questão de ouvir hoje, cara, é muito de ouvir de falar, né? É muito importante, meu Deus do céu. E outra situação interessante. Eu tô cheia de situações hoje, viu? Nesses meses passados eu passei por não sei se era depressão, sei lá. Eu sei que eu tive uma, como é que fala? Uma Down, não.
Tava passando por um deserto. Deserto, digamos. Nossa, que menina assembleana. Caminhei no deserto, como a Aline Barros também. E eu fui numa psicóloga, fui na Carla. E aí eu cheguei lá e falei pra ela: Carla, eu tô me sentindo a pessoa mais maluca do mundo. Tipo assim, eu me sentia muito... Eu me senti mal, porque eu pensei, cara, só maluco vai no psicólogo. Então, assim, eu tô num ponto que eu tô maluca, eu acho. Aí ela falou assim pra mim: Jéssica, aqui quase não vem maluco. Vem sempre muito... Você é a primeira. Não podemos ver Você é que eu vou te especial. caminhar aqui pro psiquiatra aqui do lado. Então, assim, eu me senti mal. Eu acho que volta, assim, do limite, da dificuldade de falar, né? Que é muito difícil falar. E aí eu fui nela e eu me senti mal por estar indo a um psicólogo, que era como assim, chega no fundo do poço, entendeu? Eu lembrei. Aí você vê o detalhe que seu pai é psicólogo, né? Exatamente, mas não posso ir nele porque eu acho Não, que... tudo bem. Né? A ideia que você tem de psicólogo, sendo que seu pai é psicólogo. Vamos Você passar abre por... Não é só terapia, continua. E aí eu fui nela e foi libertador, como confessar. Assim, foi uma cura, porque... E ela era profissional, então ela conseguiu me ajudar muito melhor do que talvez eu chegasse pro Caio, da TI. Olha aí, começou o preconceito já, velho. E ele me falasse. Então, assim, existem pessoas cristãos, né, que podem ajudar muito a gente. Muito, muito mesmo. Porque a Carla me ajudou de uma forma que abriu o meu leque, assim, de pensamentos. Isso eu sei porque ela é uma profissional, né? Então a gente busca muito... A gente, na igreja, eu quero aprender a tocar guitarra e tal, então eu vou buscar um profissional, um professor, eu quero fazer isso. Então, assim, eu acho que os psicólogos, talvez, eles têm um pouco de preconceito. A gente, né? Eu tinha preconceito de fazer terapia ou fazer psicólogo, que eu pensei que era a pessoa chegou no fundo do poço, foi lá. Mas não. Talvez se você fosse antes, você não teria chegado no lugar. É como o Caio falou, talvez se a gente começar do antes de confessar as nossas tentações, os nossos problemas, a gente não chegue no ponto do cabeludo de chegar lá e confessar seu pecado. Então, isso é muito interessante. De fato, é fundamental nós termos esse cuidado com nós mesmos de procurarmos muitas vezes o profissional e principalmente ter essa noção de que é muito melhor procurarmos antes de chegarmos no fundo do poço, principalmente o psicólogo. Eu falo, inclusive, enquanto psicólogo, o trabalho é muito mais difícil quando a última opção é o psicólogo. Então, muitas vezes, quando nós estamos começando a ter algumas dificuldades e nós precisamos de ajuda de algumas pessoas para nos organizarmos, seja psicologicamente, seja espiritualmente, precisamos buscar esse tipo de ajuda. E aí termos isso em mente também, de que em alguns momentos vamos precisar de pessoas mais qualificadas, mais capacitadas para poder nos ajudar, mas também vamos precisar de outras pessoas no corpo da igreja que vão nos ajudar. Porque eu diria até que é um problema que nós temos um pouco hoje na organização da igreja, que é essa ideia de que existem pessoas que estão estabelecidas em determinadas funções e essas, e tão somente essas, têm esse papel, enquanto as demais pessoas estão tranquilas. Então, você tem essas pessoas que elas têm de fato esse lugar no corpo, enquanto as demais pessoas elas estão livres para viver a vida como quer. Sendo que, na verdade, não. Todos nós temos um papel no corpo de Cristo. Mas isso é tema para o próximo episódio. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. Queria agradecer já, em nome do podcast, a presença da Jéssica. De nada. Que deixou o Lucas com o filhote para vir estar conosco. Foi muito legal. Muito obrigado, Jéssica. Eu queria para você que gostou do episódio, você que não gostou também, que deixe seu comentário, compartilhe nas redes sociais. Nós somos o Podcast Puro e Simples. Nós estamos nos principais agregadores de podcast.
E você fica à vontade para compartilhar e para comentar alguma coisa a respeito, se você tem alguma história relacionada, igual a Jéssica contou algumas pra gente. É legal a gente conhecer e saber exemplos que vão nos edificar também. Foram citados 2 nomes aqui no podcast, e as 2 pessoas já estiveram aqui conosco, que é o Sidney, que ele é monitor da Escola Teológica das Assembleias de Deus. Ele conversou com a gente na temporada 0, né? Foi o tema como construir uma argumentação lógica. Então quem quiser ouvi-lo pode acessar também no nosso site. E a Carla também esteve aqui conosco lidando com o que nos impede de falar em pertencer. Então dá uma ouvidinha, que foram papos também muito legais. Mais uma vez queria agradecer a Jéssica. De nada. Dizer que as portas estão abertas para você deixar o Lucas lá e vir conversar com a gente aqui, tá certo? Eu queria pedir para você fazer uma oração final. Pode ser? Amém. Fecha os olhos aí, gente. Pai, nós te agradecemos por esse momento especial que eu sei que o Senhor que nos proporcionou. Eu te agradeço por essa ideia, Deus, que veio do seu coração, que os meninos estão conseguindo praticar, estão conseguindo realizar. Eu te agradeço pela vida deles, Senhor. Eu te peço que o Senhor os abençoe imensamente, que venham mais ideias vindas de Ti, que o Senhor os enche de sabedoria e de graça, Deus, que o Senhor abençoe o Caio nas edições, Senhor, que o Senhor abençoe ele de verdade, Pai, abençoe o João, abençoe o Lucas, Pai, quem mais fosse envolver nesse projeto, Pai, eu te agradeço por isso, te agradeço porque através disso a gente pode abençoar mais pessoas, a gente pode abençoar o seu corpo, e eu te agradeço por isso, Pai, eu te peço que cada pessoa que escute, Senhor, esse podcast, Pai, que a sua palavra entre no coração, Deus, dessa pessoa, e que a semente, Deus, de confessar, de se abrir, possa fluir, Pai, no coração dela, que o seu Espírito possa quebrantar os corações e que o Senhor possa abençoar, Senhor, as pessoas, que o seu Espírito possa fazer com que a gente fale mais, que a gente se abra, para que haja cura no meio da igreja, para que haja cura nos corações, Deus, e que a gente possa ser uma igreja mais santa, mais limpa, e que a gente possa se edificar mais, Pai. Em nome de Jesus eu te peço pela nossa juventude, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê graça, Pai, que o Senhor nos levante, Senhor, no meio dessa geração, como luz, Pai, que possamos ser luz em qualquer lugar que a gente esteja, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor nos abençoe os nossos corações, em nome de Jesus, Senhor. Amém.